Então, inicialmente, dar um bom dia a todos. Bom dia ao nosso palestrante aqui, João Max. Eu inicio falando um pouquinho sobre o Grupo Afroafetividade, esse coletivo que reúne cada vez mais pessoas e são pessoas bacanas, muita gente legal passou por aqui. Bom, os provérbios para as nações africanas, eles são uma forma de transmitir a sabedoria ancestral e a identidade de um povo por meio de experiência e conhecimento. Já dizia o provérbio africano, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá acompanhado. Assim surgiu a afroafetividade, esse espaço de amor, entretecimento intelectual entre pretos, brancos, amarelos e quem mais quiser somar. O afroafetividade nasce entre primos oriundos lá de Andradina, do interior de São Paulo, e que hoje se encontram em todos os cantos aí desse país. A finalidade é eternizar a história do seu povo naquela cidade, bem como propagar a história fora da visão eurocêntrica. Juntos fortificar o nosso povo e fazer reverberar o que e por que eles é de direito. O grupo cresceu e ele pertence a todos nós, inclusive a cada um de vocês que aqui chegaram e ficaram. Por esse motivo, decidimos vir e dividir com vocês o que conversamos, como também escutar o que pensam, passam e o quanto ficam perdidos nesse como agir. Aqui só não há espaço para pessoas que não entendem o propósito do afroafetividade, o amor e empatia. Nós somos um grupo de pessoas empáticas com todos aqueles que lutam pelo combate ao racismo. Lutamos por uma sociedade mais justa, refletimos sobre as situações específicas em que somos colocados diariamente. Respeitamos a pluralidade de gênero, cor, raça, religião de todos os participantes e de pessoas em geral. O grupo também é politizado. O que nós não somos? Não somos um grupo de autoajuda, embora eu acho que tem uma fala da Bia fantástica, que é estabelecemos determinado em vários momentos aqui espaço de culto. Não apoiamos qualquer tipo de ato ilícito. Ser preto não te faz dono da razão e não somos intolerantes. Hoje nós temos aqui um artista e quem vai apresentar ele é a professora Leila. Professora? Oi, bom dia, gente. Uma alegria a gente aqui nesse sábado, final de junho, fechando o semestre na loucura, né? E o John nos agraciando aqui com a fala dele. Conheço o John há um tempo já de trabalho, a gente trabalha junto na Unitins, aqui no Tocantins. E sempre achei o trabalho do John um trabalho fantástico. E o John, como uma pessoa também, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, cheia de amor, né? E quando a gente se encontra, raramente, né, John? Né? É sempre festa. Bom, o John é formado em economia, o John é doutor em planejamento urbano e regional pela UFRJ. E ele é pesquisador também, né? Inclusive, o trabalho que ele vai apresentar hoje é fruto da pesquisa de doutorado, né, John? E o John está sempre envolvido, né, nesses movimentos, né, de reconhecimento, né, e de afirmação dos grupos que estão vulneráveis, né, na nossa sociedade, infelizmente. Muito ligado a essa questão das relações raciais e de direitos, né? Direitos humanos e direitos LGBTQIA+, enfim, é uma pessoa que está sempre à frente, né? E dá disciplinas relacionadas a isso, né, John? Inclusive, faz eventos, enfim. Passo a palavra para ele, para vocês conhecerem melhor aí o nosso querido amigo artista John. Bom dia, gente. É um prazer imenso, tá? Estar aqui com vocês, conhecer vocês. Tá? Obrigado, Eila, pelo convite, obrigado pela afetividade em ter topado a minha presença aqui. Eu que me sinto honrado, tá? Em estar nesse grupo
estar com os meus e poder falar dos nossos é sempre muito gratificante. Então, queria agradecer demais esse espaço e espero colaborar também um pouquinho aqui com uma troca de conhecimento e também agradeço pelo artista. Não sei se eu sou, mas enfim, trabalhar com a arte é sempre muito, pelo menos para mim, é muito engrandecedor, sabe? Torna, inclusive, a academia menos rebuscada e mais aprazível, digamos assim, tá? Então, vou começar aqui minha apresentação. Tá aparecendo para vocês a capa, né? Pronto, pronto. Assim. Então, olha só, gente. Como a professora Leila falou, né? Essa minha explanação de hoje é fruto da minha pesquisa de doutorado, tá? Vou tentar resumir aqui em pouquíssimo tempo do que ela trata, mas primeiro eu gostaria de dissecar um pouco esse título, tá bom? Que é um título que eu acho que já todo mundo já faz, né? A ligação com uma canção muito famosa, né? Que fala A Cor dessa Cidade Sou Eu. Então, se a cor dessa cidade sou eu estou reivindicando tanto a minha negritude quanto de uma população negra que vive na cidade. Eu parto inicialmente desse pressuposto. E, continuando a pergunta, né, com quais versos posso ela cantar? É justamente a ideia de tentar entender, né, quais são os versos que traduzem a nossa vida, né, a vida da população negra no espaço urbano, né? Como a gente se identifica, como a gente aprende com os versos, o que é que eles dizem, tá? E aí chega na discografia urbana para sorrir e chorar, que é o que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte, que é basicamente as alegrias e as tristezas de ser uma pessoa negra na cidade, né? Meio que parafraseando Caetano Veloso, as dores e as delícias de ser negro na cidade. Então, a pesquisa, ela gira em torno dessa premissa, desse objetivo. Bom, a ideia da pesquisa, gente, ela parte dessa canção aqui, tá? Chamada, né, Beija-Flor, que foi muito sucesso na banda Timbalada na década de 90. Então, eu estava fazendo uma caminhada muito simples no sábado pela manhã e eu já tinha ouvido essa música várias vezes, mas naquele dia, né, esse verso que eu acabei de destacar aqui para vocês, né, Nordeste, Sofrimento, Povo Lutador, ele ressoou de forma muito forte, assim, sabe, nos meus ouvidos. E aí eu fiquei pensando que, tipo assim, é luta, mas assim, é povo lutador que, em linhas gerais, pode ser traduzido como algo positivo, mas também soa na minha mente como cansaço, né? Essas narrativas de lutador, guerreiro, né? Assim, isso começou a me traduzir muito como uma questão de cansaço, de pesar, né? Ou seja, que a gente não precisa, não precisaria, né, lutar tanto, ser tanto guerreiro, né, para poder ser e existir no mundo, não é verdade? Então, aí a partir disso eu fui olhando outras canções, né, que eu gosto, mas não prestava tanta atenção na letra, tal. E aí eis que decido trabalhar com música num programa de planejamento urbano e regional, que eu havia entrado para trabalhar com o tema da pobreza urbana e, enfim, em 6 meses eu resolvo mudar completamente a minha pesquisa. E aí eu trago para vocês aqui, né, essas duas intelectuais que eu admiro bastante, que é a Vinadás e a Conceição Evaristo, que elas fizeram muito parte assim dessa caminhada do que foi, principalmente pelas trajetórias pessoais e intelectuais que essas mulheres têm, na verdade, não, desculpa, não faleceram, têm, e que me provocam, que me rebatem, que me ressoam até os dias de hoje. A Vinadás é uma antropóloga indiana
tá? Que ela, a linha de pesquisa dela, ela trabalha com o sofrimento de mulheres, sobretudo, né, mulheres indianas. Então, quando eu li o livro dela, Vidas e Palavras, aí eu notei o quão ela exacerba a sensibilidade e mistura antropologia com filosofia para discutir essa questão. Então, aí eu sempre pego essa frase que ela traz no início do livro. Ela pergunta: o que é habitar o mundo? E ela responde isso, né, pela questão das mulheres indianas, do sofrimento dessas mulheres, né, naquele território. Então, eu pego essa pergunta e chego na Conceição Evaristo, tá? Ou seja, primeiro eu penso, né, o que é habitar o mundo para povos negros? E aí eu percebo que as escrevivências musicais podem nos responder, né? O que é habitar o mundo, que é o que a população negra, né? O que é que ela passa, o que é que ela é atingida, enfim, uma série de questões, né? Eu pego o conceito de Conceição Evaristo de escrevivências, né, que trata, né, da mescla de escrita com vivência, né, que mistura, né, o ficcional com o cotidiano real. E aí eu começo a interpretar canções por essa chave de leitura, entendendo que compositoras e compositores negros estão escrevendo escrevivências, né? A própria vida é o que observa, né, que acaba se transformando em canções. Inicialmente, eu pensava em trabalhar com Schopenhauer. O pessimismo do Schopenhauer sempre me chamou a atenção. Eu sempre me caracterizava como uma pessoa pessimista. Hoje eu não sei se eu sou mais, mas o pessimismo dele me pegou assim. E aí, como eu gosto muito de, por exemplo, músicas que nos levam ao fim do poço, digamos assim, então isso coincidia muito com os ideais de Schopenhauer. E aí eu disse, pronto, eu acho que eu posso, né, exacerbar esse pessimismo de viver na cidade pelo olhar, né, pela colaboração do Schopenhauer. Mas aí eu me desencantei com ele no meio das leituras, porque, enfim, ele tem uma literatura, assim, que mostra um pouco do que ele era também, sabe? Uma pessoa não muito fácil, uma pessoa misógina, uma pessoa machista. Então, assim, e quando, com o passar das leituras, eu fui percebendo isso, eu disse, eu acho que não vai coligar bem com a minha pesquisa eu trazer uma pessoa como essa, ainda que seja impossível investigar todas as biografias de todas as autoras e autores, né? Mas eu, pelo menos sabendo, não entra na minha escrita. Então, eu abandono Schopenhauer e o Spinoza, ele acontece na minha vida, tá? Com a teoria dos afetos. Resolvo abordar eu resolvo entrar nessa questão da afetividade para entender melhor como é que há essa relação entre afetos e cidade, para destrinchar melhor as canções. E aí, tanto que inicialmente, na concepção da minha pesquisa, eu nomeava afetos e desafetos. Mas, ao ler Spinoza, né, eu resolvo tirar a questão do desafeto. Por quê? Porque Spinoza, que é um precursor da teoria dos afetos, a leitura dele de afetos é tanto alegria quanto tristeza. A leitura afetiva de Spinoza traz essas duas percepções. Ele traz, né, três perspectivas originárias dos afetos, que são as alegrias, as tristezas e os desejos. E é a partir daí que surgem os afetos secundários, como medo, raiva, inveja, amor, admiração, exaltação, enfim. Então, eu fui trabalhando com essas categorias de Spinoza, né, que realçam tanto a tristeza, a alegria e como é que o desejo entremeia, né,
Essa é a ideia, né? Se Schopenhauer, por exemplo, trabalha com a questão da vontade e a questão de como o não alcance da vontade, né, provoca tristeza e tédio o tempo inteiro e que a felicidade é ilusória para Schopenhauer, então eu uso Spinoza para eu não confronto os dois, mas eu me apego à questão de Spinoza de que sim, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de tristeza, importa reconhecermos esses momentos e como é que nós percebemos esses afetos que estão diante do nosso corpo e como agimos diante dele, porque afeto é ação. Tá? Se a gente age, é porque tem afeto inserido, quer seja de tristeza, quer seja de alegria. Então, eu tiro do meu vocabulário, por exemplo, essa ideia de separar razão de emoção, digamos assim. Para Spinoza, não há essa divisão. Elas estão juntas, elas estão entremeadas. Não existe razão descolada de afeto. É impossível. Entendeu? Então, assim, eu me apego a isso, entendeu? E vou trabalhando as questões que eu percebo nas músicas por meio dessa perspectiva de Spinoza. E aí, gente, mas, né, eu tenho uma virada na pesquisa, porque, por exemplo, como eu falei para vocês, né, que eu inicialmente queria trabalhar muito com pessimismo, né, da cidade e tal, então, no meio do percurso da pesquisa, eu passei numa seleção da Rede Globo para um laboratório de roteiro. E aí é um laboratório de roteiro voltado para pessoas negras. Então, fomos selecionados pessoas do Brasil inteiro, né? Diante de 860 e poucas pessoas, selecionaram 50 entraram na Rede Globo para fazer uma formação de roteiro, com fins de, ao final, a Globo querer, possivelmente, captar talentos e histórias para executar na emissora. E aí quando eu entro nesse mundo que, diante dessas pessoas lindas que estão aqui, eu estou apresentando para vocês, né? Aqui é a nossa primeira aula, inclusive com o Lázaro Ramos, vocês vão ver o rostinho dele aí, a nossa primeira aula foi com o Lázaro Ramos, e aí foi nesse espaço, gente, que eu percebi que teve algumas pessoas sempre comentavam, nossa, negro e negra, quando é protagonista de obra audiovisual, é só com o tema do racismo. Ou seja, né, o nosso corpo não é deslocado por outras experiências enquanto protagonistas. É só arraigada a questão do racismo, do sofrimento, tal. Então a ideia era isso, era promover histórias que deslocassem o corpo negro desse sofrimento infidável. E aí, cara, que assim, eu pouquíssimo experiente, né? Eu não sou do mundo audiovisual, eu entrei assim de forma muito inusitada, acabei entrando, mas nunca produzi nada, tal. Então, assim, aprendi demais com esse grupo e isso respingou na minha tese. Por quê? Porque antes eu queria trabalhar apenas com tristeza, eu resolvo trabalhar com alegria. Então, eu resolvo também teorizar a alegria dos povos negros no espaço urbano. E aí, olha só, gente, o que é que vai me interessar, tá, nessa discussão? Primeiro, tá, eu vou entendendo a questão da música, tá? E aí vou, né, a partir disso, identificando qual é, de fato, né, o meu interesse, tá? Aí existem, né, separações, digamos assim, metodológicas, né, que diferenciam música, canção e texto de canção, por exemplo. Tá? Porque música, a gente pode lidar com ela sem letra alguma e não deixa de ser música, certo? Canção, obrigatoriamente, tem que ter, né, a música e a letra, o texto. E como eu não estou trabalhando com a sonoridade, eu estou trabalhando, de fato, com as letras, digamos assim, né? Aí eu entendo que não, a minha matéria-prima são os textos das canções, são os textos das canções que vão, né, decifrar o que eu quero. E aí, a partir disso, o que eu vou captar, né, dessas canções, desses textos das canções? O cotidiano de pessoas negras, tá? O que acontece no dia a dia, bem como o extraordinário, aquilo que não é pontual. Eu parto, né, desse pressuposto. Mas onde? E me preocupando também
no local onde isso acontece. Então, eu trabalho aqui com 3 escalas, que é a escala do lugar, a escala do bairro e a escala da cidade. E como eu estou trabalhando com música baiana, eu estou identificando isso pela esfera da cidade de Salvador, tá? E aí, o que é que visa extrair, né, dessa discussão, né? A ordem e a desordem do sentir, né? Essa forma de afetar-se e afetar. Eu estou preocupado, gente, com a forma que nós somos afetados e a forma também que nós afetamos. E dentro da discussão de relações raciais, eu também estou preocupado com a branquitude, da forma como ela se afeta e como ela afeta, né, pessoas negras. E aí, dentro da discussão, né, destacando a questão das alegrias e das tristezas. Bom, e aí, né, ao final da pesquisa, eu delimito, tá, esse sumário, gente, que eu vou ler aqui para vocês, porque eu transformei, na minha tese, o meu sumário em um texto, tá? Que é esse texto que vai, digamos que, resumir qual é a proposta do meu trabalho, tá bom? Basicamente o seguinte, gente, olha, para situar o estudo, preciso contar como tudo começou e como vou tratar as questões que regem afeto, corpo e cidade. E aí, a partir disso, o que é que eu vou, né, discutir teoricamente, né? Que os afetos percorrem caminhos imaginários no corpo negro. E quando o racismo entra em ação, o sofrimento social surge, mas existe uma gramática específica do sofrimento negro que se estende pela cidade, tá? Ao tornar pessoas negras presas na armadilha da classe social e em processos de estigmas e estereótipos pelo local de moradia. Contudo, né, apesar das dificuldades, as cidades negras elas exalam potencialidades na cultura, música e bairro, tá? E aí, olha só, a cultura apresenta um percurso de definições, trazendo cenários de apagamento e permanência das culturas negras e os impactos na subjetividade da pessoa negra. A música como potência torna o fazer musical uma arte, sobretudo as músicas negras. As canções entoadas no espaço são essencialmente negras, percorrendo bairro ou quilombos e bairros negros, destacando lugares negros e criando uma discografia urbana e afetiva. Então, a minha proposta, gente, ela gira em torno, tá, desse percurso que eu vou lidando como a questão afetiva, tá, lida com a questão do corpo negro, tá? E como é que esse corpo negro é lido e afetado no espaço urbano, na cidade. Então, a partir disso, eu venho também entender como que as culturas, né, elas vão entremear esse espaço urbano, principalmente por meio da música, e como é que ela chega no bairro, tá? De como o bairro também se torna uma escala essencial para essa efervescência que depois vai se espraiar por outros bairros, pela cidade, pelas regiões e pelo país. Tá bom? E aí, olha só, dentro, né, dessa discussão teórica, eu chego aqui, olha, nas minhas mentoras e nos meus mentores. Talvez sejam rostinhos conhecidos de vocês, tá? Então, assim, primeiro, aqui, né, o Franz Fanon, eu sempre abro minhas apresentações com ele, porque ele foi uma virada de chave na minha vida, tá? Ler, como é o nome do livro? Pele Negra, Máscaras Brancas, acho que é assim. Me trouxe uma perspectiva, né, de união, de subjetividade, né, entremeada com psicanálise, capitalismo, que eu achei bastante curiosa e filosófica também. Então, o Fanon ele me explica como é que o mito do negro ruim se instaura na sociedade e como que o branco cria o racista, né, e cria a inferiorização de outros corpos. Tá? O Fanon ele é extremamente importante para a gente porque ele coloca o branco em evidência. Ele não faz uma teoria, né, que vai destacar os negros apenas. Não, ele vai colocar o branco como protagonista desse sofrimento
e dessa regulação de corpos, né, na sociedade. Então, Fanon assim, é muito importante. E aí eu chego na Neuza Santos Souza, Fanon, né, médico, psiquiatra, psicanalista, e aí eu chego na Neuza Santos Souza, médica, psiquiatra, psicanalista, muito influenciada por Fanon, tá? Ela tem um livro chamado Tornar-se Negro, que também foi muito importante para mim, porque ela vai mostrar, né, a ascensão econômica de pessoas negras e como é que isso e como é que a racialidade ela desponta nessa questão. Então, com a Neuza, eu vou amplificar ainda essa questão do, como é que se diz, do sofrimento psíquico da pessoa negra. E eu vou atrelando isso também a uma questão econômica, digamos assim. Nós, na economia, a gente tem a balança comercial, né, que é superavitária e deficitária, a depender, né, do volume de exportações e importações. Eu traduzo isso, tá, pelo bem-estar psíquico, de como o corpo negro tem uma tendência a ser deficitário de afetos de alegria, porque, né, são muitas tristezas, são muitos sofrimentos que recaem aos nossos corpos. Então, com a Neuza Santos Souza, eu vou aprender sobre isso e também, né, entender a complexidade de que o negro ele é obrigado a invejar o branco nessa sociedade, né? Inconscientemente e conscientemente a gente vai sendo levado a isso, a invejar as culturas brancas, a invejar o corpo branco, a invejar a trajetória branca e a se reconhecer pouco nisso. Então, os interlocutores e interlocutoras da Neuza Santos Souza, ela identifica bastante isso, de pessoas negras que ascendem economicamente, como é que elas vão, né, perdendo a sua própria negritude, perdendo não, querendo deixar a sua própria negritude. Eu destaco até uma fala para vocês de uma mulher negra de condição... Isso, a pesquisa da Neuza é década de 80, início da década de 80. E aí ela identifica nessa interlocutora, né, a seguinte questão, que ela é uma pessoa negra, é uma mulher negra, mas ela não se identifica como negra. E a resposta dela é a seguinte, ela fala assim, olha, negro mora em favela, e eu não moro em favela. Né? Negro é sujo, e eu não sou suja. Ou seja, né, o imaginário dela, tá, é arraigado a esses estereótipos, então os afetos dela são regulados, entendeu? Para o desprezo da pessoa negra. Então, a Neuza, eu vou aprender isso com ela. Aí depois eu chego na Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, onde eu vou refletir com ela, né, as diferenças entre racismo, preconceito e discriminação. Mas o que me destacou nela mais foi a questão do racismo cotidiano e também do ambiente acadêmico e a relação com a negritude, de como ela coloca o corpo dela em teoria, né? Ela teoriza o próprio corpo, sobretudo das questões que ela passou, né, para conseguir estudar, né, fazer o doutorado dela na Alemanha, os percalços, os perrengues que queriam evitar a ascensão desse corpo negro no doutorado, mas que ela conseguiu ultrapassar as barreiras, mas que outras pessoas negras, né, infelizmente não conseguiram. Então, a partir da grada, também vou, na minha primeira parte da pesquisa, eu vou escrevendo sobre o meu medo de escrever essa pesquisa, por achar que não é tão acadêmica. Então, eu vou dialogando com a Grada Quilomba com isso, e é ela que me dá coragem de fazer uma pesquisa não tão academicista e com a escrita também não tão academicista. Né? Aí eu chego no Hudson III, né, que é esse barbudinho aqui, grisalho, que é ele que vai falar sobre o afropessimismo, que é uma teoria polêmica, mas que eu até no meu próprio texto eu comento que eu não sei se eu sou afropessimista, mas eu tenho adesão a muitas perspectivas dessa metateoria, na verdade, né, chamada afropessimismo, de como ele se apega à questão da economia libidinal, vai identificar essa questão do prazer
que corpos brancos têm em violentar corpos negros. A esfera da teoria dele é essa. Por quê? Porque ele vai também dizer que não é uma questão econômica, de explorar o corpo negro economicamente, para lucro e tal. Não é apenas isso. Existe uma esfera libidinal, ele também tem essa questão da psicanálise como premissa. Então ele fala assim, não, existe um prazer em torturar o corpo negro. Então ele vai trabalhar nisso e ele, inclusive, numa entrevista, ele fala assim que Marx esteve nos Estados Unidos, ele ficou espantado com o nível de violência, né, física com corpos negros, sendo que como é que a pessoa é capaz de espancar tanto o corpo negro, sabendo que ele não vai ter condições de ser produtivo nas fazendas? Então por que espanca tanto? Aí o Wilson III fala, porque a questão não é econômica, é psicanalítica. Existe o prazer em torturar o corpo negro, entende? Então, assim, a Grada Quilomba é psicóloga, é psicanalista, e o Wilson III, se não me engano, é da área de letras, mas também versa pela psicanálise. Aí eu chego, né, na maravilhosa Bell Hooks, essa pessoa que também me dá um pouco de esperança, mas que também não romantiza. Ela vai discutir um pouco dessa questão da baixa estima, né, da pessoa negra, dessa questão da violência que é intrínseca, né, a esses corpos. Ela vai discutir isso. Então, ela me ajuda também a pensar sofrimento, mas também pensar a esperança, né, esse afeto. Aí eu chego também aqui, né, na Isildinha Nogueira, que é psicóloga e psicanalítica, que ela vai me mostrar também essa questão de como a questão negra, né, o negro, ele perpassa pelo sofrer o próprio corpo, né? O quanto que a pessoa negra ela sofre o próprio corpo, né? Em que e muitas vezes em não querer ser ele, nem querer desapegar ele. E aí eu volto até no Fanon quando ele fala, olha, um judeu calado pode não significar nada, né? É uma pessoa branca tal, mas um negro não tem como fugir, né? O cartão de visita é esse. Então a violência ela já vai ser direta, diferente do judeu que precisa saber que ele é judeu, por exemplo, né? Aí eu chego na outra maravilhosa aqui, né? Que é a Lélia Gonzalez, quando ela vai falar, por exemplo, do corpo negro que é visto como objeto parcial, né? Ou seja, nós não somos não nos enxergam por inteiro, né? Mas apenas parcialmente. Por exemplo, né? Ela até comenta que, por exemplo, o corpo feminino, né? Corpo negro feminino, ele também é alvo de objeto parcial, ou seja, o que é que se enxerga? A bunda. Né? Ela vai trazer a questão da sexualização e tal, e até eu comecei a escrever a partir disso, mas acabou não entrando na tese, né? Porque não cabia para o programa, mas aí eu falei, se para a questão da mulher é a bunda, né? Para a questão do homem negro é o pênis, é esse que vira o objeto parcial, né? Do homem negro frente a essa questão da sexualização dos nossos corpos. Gente, eu vou pedir licença rapidinho, porque meu computador está descarregando e eu esqueci de ligar a fonte aqui. Vou ligar aqui na energia, tá? Para não cair. Pronto. Gente, aí eu chego, tá? Nesses outros autores também maravilhosos e, como vocês podem perceber, né? Rapidinho, gente. Beleza, beleza. Aí, gente, olha só. Temos aqui também outros autores maravilhosos, tá? Vocês podem perceber que eu coloco muito o rosto deles porque, né, no meio acadêmico e fora dele também, né, a percepção de quem teoriza, de quem escreve são brancas, né, então a base da minha pesquisa foi uma opção, né, usar
a maioria de pesquisadores e pesquisadoras negras. E aí eu tenho aqui, ali só, cadê? O Abdias Nascimento, né, esse economista, teatrólogo que me ensinou muito, né, sobre culturas africanas, de como as etnias elas são dificilmente reconhecidas no nosso país, porque foi uma estratégia, né, dos colonizadores misturar etnias diferentes, de modo que que povos negros, né, não se comunicassem direito, né, e que consequentemente não se juntassem, né, para fazer rebeliões, tal. Então por isso que eu penso quanto de culturas que nós perdemos, ainda que haja potencialidade, né, nos dias atuais, mas o quanto que nós perdemos por conta disso. Beatriz Nascimento, essa historiadora minha conterrânea, maravilhosa, que também me deu uma nova perspectiva de quilombo, né, de não enxergar quilombo como fuga, mas como potência, né, como potencialidade e de manutenção, né, de culturas africanas. O Cunha Júnior, ele é maravilhoso porque ele é um engenheiro eletricista que faz mestrado na área de engenharia elétrica, mas depois ele dá uma virada na vida dele e ele começa a estudar a questão negra e é com ele que se lança o conceito de bairro negro. Então, é com ele também que eu vou, né, me embasar essa questão da dinâmica, né, do que significa o bairro negro. Aqui também tem um historiador, né, Paul Gilroy, onde ele vai falar sobre essa questão da música e essa intercambialidade, né, entre nações, a partir do Atlântico Negro, né, também colocando em evidência o mar como território, de como isso também foi artifício para a expansão, né, das culturas negras. Aqui o Silva, geógrafo, onde ele também ele me passa a ideia de estudar territórios periféricos negros, não apenas pela ótica da ausência, mas pela potencialidade, né? De como territórios negros eles têm uma potencialidade, um teor de revitalização de espaço muito forte, que não deve ser arraigado apenas pela questão da ausência, né? Mas pela potência também. Kabengele Munanga, esse antropólogo também que, enfim, me ensina cada vez mais, né, esse conceito de raça e os desdobramentos na nossa sociedade. E o Muniz Sodré, que também me dá pistas de como a ordem do sensível é vista, né, pela academia branca como algo não acadêmico, mas que os nossos povos, para a nossa perspectiva, sim, não deixa de ser científico. E aí, gente, eu chego aqui na minha discotese, tá bom? Que aí são essas faixas aqui, onde o lado A eu destrincho as tristezas de ser negro na cidade e o lado B as alegrias de ser negro na cidade. Então, eu até pela questão do tempo, eu me alonguei muito, eu me empolgo quando vou falar, gente, dos autores e autoras. E aí, olha, eu ainda senti que falei pouco, mas em questão do tempo, né? Então, assim, eu vou falar por alto cada faixa, tá? Porque eu ia destrinchar cada, mas daí eu deixo para as perguntas, tá bom? Mas eu explico por alto qual o sentido de cada faixa, para vocês vão entender e captar como é que foram esse tratamento das canções, tá? Bom, a faixa 1 vai trabalhar o meu lamento se criou na escravidão, tá? E eu vou retomar essa questão de como as canções falam desse período da escravidão e como a dinâmica do afeto se insere nesse aspecto e buscando de como assim os afetos das pessoas brancas, de como é que elas impregnavam violência em corpos negros. E eu traduzo isso por meio, né, das canções que narram, né, o período da escravidão. A faixa 2 fala: nos seus olhos sou mal visto. Eu trabalho com canções em que compositores e compositores negros vão mostrar, né, apresentar a forma como eles são lidos na sociedade, né, de como são lidos como bandidos, marginais, dentre outros. Tem muitas canções da Bahia que falam sobre isso. A faixa 3, gente, é Barrados no Baile, quando eu vou falar do Carnaval de Salvador, de como a base do Carnaval de Salvador é negra, mas também é voltada para afastar o negro da alegria. Então, assim, o negro cria o carnaval, mas ele fica refém da exploração
que se há no Carnaval de Salvador. Então, aí por isso que eu coloquei essa faixa Barrados no Baile, né? Porque é barrado da própria festa. Ah, tá, gente. Essas faixas aqui, esses nomes, eu não criei nenhum. São trechos das próprias canções que viraram faixas títulos, tá? Barrados no Baile mesmo é um trecho de uma canção do compositor de reggae Edson Gomes. Ser lixo humano é zanzar nas zonas de grande agonia. É quando eu chego na cidade, né, para mostrar como esse corpo negro ele sofre, né, sofre, né, com condições de infraestrutura, com condições habitacionais, né, deploráveis, com situações de desabamento, escorregamento, né, de morros. A gente sabe que em Salvador muitas favelas elas são situadas em morros, então assim essa questão também é narrada. E quando o perigo da chuva, por exemplo, tá? Eu até brinco não, né? Falo na tese que enquanto algumas pessoas colocam som de chuva para dormir, né, em aplicativos, porque isso traz calma, tal. Isso para pessoas negras tem uma lógica contrária, né? Por quê? Porque o som da chuva e afetivamente vai sinalizar o quê para o corpo negro? Desespero, tensão, a casa vai cair, isso pode despencar. Então, assim, eu vou trazendo essa questão para... E, mais uma vez, e como também os políticos, né, que são brancos, né, ele também agem afetivamente. Por quê? Porque não tem nem dó, nem piedade desse corpo que está em situação de risco. E todos os anos, vocês podem verificar, todos os anos nos noticiários, é a mesma coisa, né? Desabamento, mortes por soterramentos, e eu vou teorizando. Eu chego, gente, até nos soterrados, narrando. Eu nunca fui soterrado, mas eu me coloco, tento me colocar naquele corpo, e eu narro como é que essa tensão, esse desespero vai acontecendo. Mais uma vez, né? Embate de afetos, né? Um afeto de um Estado que não sente dó e nem piedade, logo deixa em situação de risco, e esse corpo, né, que é obrigado a sentir desespero, a sentir tensão. E aí eu chego tá aqui, né, na faixa 5, que é Cenas da Minha Cidade, uma doença incurável, que é basicamente canções pessimistas. Eu recolho trechos de canções que exacerbam o pessimismo de não encontrar nenhum vislumbre de melhorias de população negra no espaço urbano. Aí eu dou uma virada, gente, aqui, né, para as alegrias, que a partir de uma canção do Jorge Portugal e do Las Matumbi, quando ele fala assim, olha, apesar de tanto não e de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade, que é uma canção que fez muito sucesso com a Margareth Menezes, chama Alegria da Cidade. Então, é a partir dessa canção que eu viro o lado do disco e chego nas alegrias, quando eu vou falar, né? Minha cidade é linda de ver, é sal, é sol, é cor, é Salvador, onde eu vou trazer canções de compositores e compositores negros que exacerbam a cidade, né, em alegria, que sente aquele sentimento de pertencimento, que elogiam a cidade, né? Eu até falo que, tipo, nossa, é uma cidade que provoca tanto sofrimento, mas que esses povos negros conseguem ressignificar e adorar essa cidade. Depois, né? Sou periferia, que é as narrativas de como compositores e compositores negros vão exaltar canções que exaltam a favela, que exaltam a periferia, mas, mais uma vez, né, trazendo aquela questão de não enxergar pela ótica da ausência, mas também da potência. Então, a potencialidade das favelas, elas são vistas pelas músicas, né? Então, a gente percebe isso nas canções, e eu até falo na tese, imagina, né? Você num show cantando para não sei quantas mil pessoas, né? Sou periferia, né? Favela, 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 eu sou favela, respeitem o povo que vem dela. Então, assim, pondo também uma afetividade, olha, e fazendo pessoas faveladas periféricas de negros se apropriarem do seu próprio território. Sou favelado, sou periférico, sim, não estou romantizando os problemas, quero que sejam solucionados, mas quero ficar nesse lugar, porque aqui é meu lugar.
Faixa 8, Me Perdoe Brasil, mas não há nada igual. É na Bahia o melhor carnaval. E aí eu vou brincar com o bairrismo que existe em Salvador, de trazer que é o melhor carnaval, né? Que não existe outro em nenhum lugar. Então, e tem muitas narrativas das canções que falam, né? Que exaltam esse carnaval. Faixa 9, É a Nossa Cor. O negro se farta do fruto da sua beleza. Tá? É um contraponto aqui à faixa, né? Do Ser Mal Visto. Então, fala das canções que exaltam o corpo negro, que exaltam o cabelo negro. Então, tem muitas canções que falam sobre isso. Então, empoderam, né, pessoas negras a admirarem o próprio corpo, né? Se a gente tem povos brancos que incidem afetos de tristeza, né? Impregnando os nossos corpos com feiura, né, com fora do padrão, aí tem essas canções que exaltam o corpo negro e o cabelo negro, o nariz do negro, enfim. Eu fui captando isso também. E a faixa 10 eu vou lutar e vou vencer, que aí, nesse caso, são as narrativas de esperança, né, de como a faixa de esperança, apesar de tudo, né, segue na população negra. Então, eu vou voltar já, vou dar um passo grande aqui, tá, gente? Eu vou para o final, tá? Só para mostrar aqui, por exemplo, das considerações finais, que eu trago aqui, olha, o verdadeiro compositor, tá? Da música O Canto da Cidade, que é tão famoso na voz de Daniela Mercury, né? A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Tá aqui o Totti Gira, tá, gente? Que criou essa canção. E essa canção, gente, ela tem uma historinha muito singular. Porque, olha só, Totti Gira é um compositor lá de Salvador e, devido à sua trajetória na música, ele solicitaram a ele gravar uma música, tá? Porque existiam cantores, intérpretes que queriam, né, canções. Então, ele não tinha infraestrutura para gravar. Ele tinha apenas um pequeno gravador, uma fita usada, e ele resolveu, né, gravar por cima dessa fita usada, essa canção que ele criou, e usando como batuque, gente, a porta da geladeira. Que não foi essa geladeira, tá? Era uma geladeira caindo aos pedaços. Aqui foi só para ilustrar. Mas foi com o batuque da porta da geladeira com a canção, né? E ele criou a canção Canto da Cidade, que a Daniela Mercury gostou, mas alterou a letra e entrou como co-compositora, digamos assim, né? E aí ele até fala, olha, diante disso eu não podia dizer não, né, para alteração da letra. Não podia dizer. Então ele topou e, enfim. Mas a letra tinha uma outra versão, que é um pouquinho só diferente, tá? A base é do Totti Gira, mas a Daniela fez algumas alterações, tá? E, gente, aqui estão os compositores, alguns dos compositores que eu trabalhei, tá certo? Esse do meio aqui é o Totti Gira de novo, aqui do meio é o Luciano Gomes, por exemplo, né? Famoso pelo hino da Bahia, né? Faraó do Egito. Do meio aqui, o Luciano Gomes, que criou quando tinha apenas 21 anos de idade. O Itamar Tropicália, o Tatal, o Rezulu, enfim. E alguns desses compositores eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu passei um tempo na UFRJ, né, fazendo as disciplinas, estudando lá, mas depois eu fui morar em Salvador para sentir a cidade, né? Do que as canções diziam, porque eu não sou soteropolitano, esqueci de avisar, né? Eu sou aracajuano, né? Sou sergipano, e aí eu fui estudar Salvador. Então, assim, como é que eu me atrevo a estudar uma cidade que eu não conheço, digamos assim, né? Eu conheço pelas canções. Aí fui morar um ano, passei um ano em Salvador para sentir essas canções e tentar, né, tietar os compositores que eu acabei me afeiçoando. Então tá aqui algumas fotinhas, olha, com os compositores, aqui na festa do Iaiê, do Bloco Afro Iaiê, no aniversário do Odum, tá aqui. Aqui a Márcia Short também, um evento lá no Pelourinho. Bom, Beto Jamaica todo mundo conhece, né? Também tive a oportunidade. Beto Jamaica eu também uso canções dele na tese. E aqui também, né, do ladinho, né, outros compositores, né, que se consagraram no bloco Afro e Aie com canções maravilhosas que a gente canta e muitas vezes a gente não sabe quem criou, né? Aí a minha tese também essa ideia
né, mostrar quem são essas pessoas. E está aqui também finalizando, né, a Patrícia Gomes, ex-Timbalada também, que, enfim, pessoa que eu admiro muito e conheci lá nessa trajetória em Salvador. É isso, gente. Pronto, voltou, né? Aí, desculpa aí a demora, eu me empolgo bastante. É um trabalho, gente, que tem mais um significado pessoal para mim do que acadêmico. Eu comento isso na tese, que eu não estou me preocupando o nível de crítica, se vou ser criticado, porque foi uma oportunidade de perceber a minha negritude, de reconhecer os meus antepassados, os meus ancestrais. Então, foi um encontro, sabe? Foi um encontro e também um basta para essa academia embranquecida que me obriga a escrever de uma forma e eu vou escrever de outra, porque é uma tese que eu entrelaço a minha vida também tá as minhas escrevivências, né? O que eu passo de racismo, o que eu percebo também na cidade, enquanto a população negra sofre ou se alegra, isso, as minhas percepções, elas estão na tese, entremeadas com as composições, entremeadas com dados quantitativos também. Então, assim, é o que eu chamo de bagunça organizada. Que aí, enfim, que no final teve muito sucesso e aprovada na íntegra e também com sugestão para indicação, né, para premiação e publicação de livro. É isso, gente. Maravilha, professor, maravilha. Bem contracolonial mesmo, né? E nesse momento a gente abre para as questões, todo mundo que tiver aí, a Aline, Ana, Elisete, França Hernani, Frank, o Dinho, nosso professor, Helena Castro, Iranice, quem tiver aí uma pergunta para o nosso palestrante, John Max, fique à vontade, Luciana, minha mãe está aqui também, Priscila, Sueli, isso aí. Aline começou aqui, pode fazer sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, é assim, eu estou impressionada com o trabalho, a perspectiva trazida, assim, maravilhoso. Comentei com a Lu que dá vontade de ler essa tese. Tá de parabéns, assim, eu estou muito, muito, muito impressionada com o que você trouxe essa manhã para a gente. Muito obrigado, Aline, muito obrigado. É sempre muito legal compartilhar e divulgar também um pouco do que eu sinto, né, a partir dessa escrita. E mais uma vez, né, o afeto também está entremeado, né? É a raiva que aparece, né, quando enxergo dados, né, que colocam os nossos corpos em situações que não deveriam estar, mas também, né, trazer esse outro lado de também ficar alegre, feliz e orgulhoso, né, da potencialidade dos nossos povos e que, enfim, é tão ampla, né, tão vasta que deve sim continuar a ser valorizada e reconhecida por nós. Mais alguém tem alguma pergunta? Rafa, eu não estou Oi, conseguindo Lu. colocar minha mão aqui. Ah, a Lu levantou, mas pode depois da Lu, pode ser você sim, professor. Tá, pode deixar a Luciana falar. Pode seguir, Leila, tranquilo. Estão me ouvindo? Já, primeiramente, parabenizá-lo. Achei uma pesquisa potente, ousada e muito à nossa cara, de verdade. E eu também, assim como a Aline, eu fiquei muito, muito interessada em conhecer, aprofundar mais, né? Adorei quando você trouxe nessa perspectiva dos autores negros e essa linguagem da arte que tanto nos chama, né, para viver. Então, assim, é uma perspectiva realmente de uma pesquisa, pareceu em algum momento, assim, dicotômica, né, falar de tristeza, de alegria, de, de sofrimento, né, e ao mesmo tempo do prazer, e eu acho que ser negro é isso mesmo, né,
Então, assim, também abri a fala somente para parabenizá-lo de verdade e dizer que me interesso muito na leitura. Eu permeio esse lugar, né, lugar da educação, da arte, da cultura. E quando a gente vê alguém que está tão, assim, com esse poder de fala mesmo, né, a partir dessa perspectiva de Salvador, que às vezes, para quem está fora, né, distante, tem essa imagem superficial do que é realmente ser um corpo negro em Salvador. Eu conheço Salvador não tão profundamente como você e outras pessoas que com certeza vivem lá, né? Mas de fato é ser negro, turista, e não ver o negro ali na orla, né? E não ver o negro sendo feliz naquela alegria toda, né? A gente vê, eu mesma fui ver mesmo a comunidade negra lá no Alto do Cabrito, que eu tive o prazer de conhecer essa comunidade. Embora não fiquei muito tempo lá, fiquei realmente lá na orla, no lugar da branquitude. E então eu me interessei muito, muito quando você traz essa perspectiva, tá? Então, parabéns mais uma vez e depois você indica aí para a gente, onde a gente consegue ler mais, a discografia perfeita, maravilhosa, remete, né, vários momentos da vida da gente, né, da adolescência, da juventude, dos carnavais, enfim, eu acho que é uma leitura gostosa de se fazer, assim como foi gostoso te ouvir, tá? Parabéns. Obrigado, Luciana. E é isso que você falou mesmo, tá? Essa questão do prazer que nos é negado, né? Então, é importante falar dele, de como a pessoa negra, ela também tem que ser criativa para conseguir produzir a própria alegria. É uma coisa que eu também discuto na tese, porque, assim, não produzem alegria para a gente. O Estado não produz alegria para a gente, né? É tudo com muita base de luta, né? Cada aprovação, cada coisa, e ainda assim, né? Com vários percalços, tal. Então, assim, existe um regime afetivo, né? Que coloca que quer colocar o povo negro sempre em condição de sofrimento, né? E aí eu falo que aí a população negra ela não se dobra a isso, né? Ela reage a esse regime produzindo a própria alegria. Então, assim, eu também venho do cotidiano em Aracaju, tá? Rodeado eu sou oriundo de uma política de habitação e interesse social. Então, assim, a minha rua era um lugar muito potente que na época eu não refletia sobre isso ou enxergava potencialidade ou racialidade nisso, mas depois que eu fui ascendendo economicamente na academia, e aí fui fazendo uma revisão, né, do passado, disse, caraca, assim, muitas coisas do que, por exemplo, planejamento urbano prega, pessoas negras estão fazendo intuitivamente o tempo inteiro, sabe? Então, isso, a gente cria o nosso próprio prazer sem afetar negativamente o outro, né? Enquanto a branquitude tem o prazer da branquitude está atrelado ao nosso sofrimento. Não existe, como é que eu posso dizer? Não existe prazer da branquitude sem isso. É isso que eu provo também na tese. Para eles ficarem felizes e alegres, nós temos obrigatoriamente que ficar tristes. E aí, isso também insere na nossa discussão, né, a forma de como a gente, infelizmente, tem que enfrentar o tempo inteiro. Mas, né, produzindo nossa própria alegria e revitalizando, né, o nosso próprio espaço. Obrigado, Luciano. Maravilha. Fran Oliveira. Primeiramente, né, bom dia a todos. Mais uma vez, uma grande felicidade poder estar aqui nesse momento. Parabenizar o professor que nos trouxe esse conhecimento nessa manhã. E, assim, é incrível, né, quando a gente fala sobre a ótica do prazer, a partir analisando, né, a questão do pacto narcísico da branquitude,
o prazer ele nos é negado, só que, ao mesmo tempo, querem ter prazer com os nossos corpos, né? Então, assim, e em todos os espaços, sem exceção, seja na academia, na sociedade, na empresa onde a gente trabalha, na universidade, o fetiche pelo corpo negro é uma coisa assim que é escancarado e é como se fosse normal, como se nós tivéssemos que nos orgulhar de sermos apenas objeto de desejo. Não nos veem como intelectuais, não nos veem como produtores de conhecimento, mas querem, ao mesmo tempo, validar a violência de sermos constantemente olhadas somente como objeto de desejo. De desejo. E nisso, quando eu trabalho a questão de respeito e enfrentamento ao assédio na empresa onde eu trabalho, assim, chega a ser gastante, adoecedor, falar sobre isso e as pessoas olharem para mim com cara de interrogação. Tipo, como assim? Você não fica feliz, né? Quando uma pessoa te vê de jeans e camiseta e mesmo assim fica fetichizando o seu corpo, isso não te dá alegria, né? Assim, são muitas violências que a gente sofre, né? E quando a gente fala sobre a questão de Salvador e de Bahia como um todo, né? Não dá para falar, não dá para deixar de analisar a questão da violência policial também, né? Porque no Carnaval agora de 2025 ficou para mim a imagem do Baiana System fazendo lá o cordão dos pretos, né? No Carnaval de Salvador, levando música de contestação para o Carnaval e as pessoas lá brincando, dançando, e de repente chega um cordão de policiais que também eram pardos, que também eram negros, batendo com cacetete na população ali se divertindo. E aí o Baiana System já pega, o vocalista, né? Já chama geral, fala, olha, pessoal, eu sabia que isso ia acontecer, a gente não vai poder cantar essa música aqui, vamos com algo mais light. Por quê? Porque ele viu que a polícia estava ali para reprimir a população caso ele cantasse música de protesto. Então, assim, são várias violências e todo é negado, mas a todo tempo querem prazer com o nosso corpo, com a nossa cultura, né? E aí volta a citar também o Baco Exu do Blues, tudo que era preto e foi demonizado, e quando se tornou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. O rap é blues, o jazz é blues, o rock é blues, Jesus é blues, e é isso. Muito obrigada por essa manhã. E eu quero ler essa pesquisa, eu quero ler esse texto, porque ele é necessário, precisa viralizar, precisa ganhar as redes. Parabéns. Ô, Francilane, muito obrigado. Compartilho também muito de suas angústias, tá? Que, enfim, situações de violência que para muitos, né, é coisa pouca, né? É como se, nossa, né? É tão pouco isso, se ofende por tão pouco, né? É de uma falta de sensibilidade que enfim, terrível. Você falou aí do Baiana System, eu tive a oportunidade de conversar com o Russo Passapulso e foi muito engraçado porque minha pesquisa não envolveu entrevista. Mas eu encontrei o Russo Passapulso numa academia quando eu fui malhar em Aracaju. Quando eu estava finalizando a minha tese, eu estava lá na academia malhando e eu fiquei assim, caramba, é o Russo ali, né? Eu fui, conversei com ele, ninguém estava reconhecendo ele e tal. E aí a gente conversou um pouco. Esse cara, posso fazer algumas perguntas? Aí ele pode. E aí acabou entrando na tese, essa conversa que eu tive com ele. Então ele falou um pouco de como o Carnaval de Salvador, né, impressionou ele quando ele chegou pela primeira vez, dele identificar o racismo, entendeu, da violência, dessa questão das cordas, né, dos blocos, desse apartheid, né, carnavalesco que tem em Salvador, e tal. E aí, mas aí me impressionou muito também da questão da alegria, de como ele percebe o carnaval, né, a alegria do carnaval, e como, por exemplo, um simples pulo, entendeu? Quando a música está tocando, a pessoa está pulando, ele me falou sobre esse instante
de alegria, de felicidade que o pulo no carnaval provoca. Isso até entrou na questão das alegrias, sabe? Então, assim, as músicas, né, os textos das canções do Baiana System falam muito, né, de Salvador. O Russo é geógrafo. Então, assim, tem o disco, né, Duas Cidades, é maravilhoso. Então, assim, ele discorre muito bem, né? Faz uma leitura muito boa, assim, de cidade. E é isso, né? São essas contradições da violência policial, como você bem falou, né? Policiais negros batendo em corpos negros, né? Então, assim, de como, mais uma vez, a questão do afeto está intrínseca a essa dinâmica, né? A essa ideia de... Porque se existe estereótipo, né, contra o corpo negro, né, esse estereótipo ele é consubstanciado por um imaginário que, por sua vez, é sustentado por um afeto, tá? Porque como é que né, não reconhece o seu, né, e promove esse tipo de prática? É porque não dá esse nome, mas eu digo que há uma estratégia afetiva, sabe, de como é que se diz? Ocupar corpos negros com o sentimento de desprezo contra outros corpos negros. É isso que existe esse projeto, essa estratégia afetiva. A gente lembrar também dos Capitães do Mato, né, que também passaram por essa estratégia. Então, assim, existe uma estratégia afetiva muito forte. Então, assim, não existe nenhuma política fora da questão afetiva. E isso mostra também o quanto é difícil, porque trabalhar afeto é difícil. Spinoza me ensina que nós temos que aprender a reconhecer os nossos afetos. E reconhecer por si só não é fácil. Não é fácil admitir, por exemplo, que tem inveja. Não é fácil admitir que tem medo, por exemplo, a depender do espaço que está. Não é fácil admitir uma série de coisas. Então, assim, temos que admitir os nossos afetos e saber o que fazer com eles. Tá? Não é ruim sentir esses afetos, mas sentiu, o que é que eu faço com ele? Spinoza me ensina isso. Então, tá, e por falar em Spinoza, né, se eu trabalhei também, né, se a base da minha tese, né, é o Spinoza, que é um escritor, né, filósofo branco, né, e eu discutindo negritude, então isso também gerou conflito em mim, né? Então aí eu fui construir uma base toda, né, da esfera de autores e autoras negras, mas não, e obviamente investiguei a vida de Spinoza e também tem uma vida peculiar, sabe, gente? E aí eu me dei conta que conseguiria usar a teoria dele para entender isso. Acho que é isso. Ah, tá. E vou disponibilizar para vocês a minha tese. Ela tá publicada na página da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Está lá, tem uma partezinha de teses e dissertações, está lá. Também está no site da UFRJ. Mas depois eu posso disponibilizar o link para vocês da tese. E aí, enfim, ela está um pouquinho longa, porque eu sou prolixo. Mas eu até brinco com o pessoal, olha, gente, se quiser só ler os trechos faça referencial teórico, vai para as canções e leia os trechos que eu estou dispondo. Não precisa nem ler o que eu comento deles. Leia só os trechos que vocês vão entender o que é o âmago, né, desse trabalho, que eu também tive que criar uma metodologia específica, porque as metodologias embranquecidas não estavam dando conta para o que eu queria expressar, então eu fiz uma colagem de trechos de diferentes compositores e compositores que dialogam entre si. É como se fosse puxar um fio e vai buscando outro, sabe? Vai alinhavando. Então, eu trabalho com essa colagem de vários trechos, que aí dá a possibilidade da gente entender essa dinâmica afetiva do corpo negro no espaço urbano. Eu acho top. Eu vou chamar o professor Franco Pudim, depois a professora Leila, e aí depois a gente... suas considerações finais, tá, João? Então, professor Frank,
Professora Leila, suas considerações finais, e aí a gente encerra o encontro. Todos me escutam? Bom dia, todos me escutam? Então, bom dia a todos. Agradecer ao professor John pela eloquência de sempre. O professor John faz um trabalho assim, muito importante dentro da Universidade Estadual Tocantins. É um trabalho mesmo eu acho que de sensibilização, de convencimento à comunidade científica, né, sobre as pautas raciais, que elas são muito esvaziadas, acho que não só no contexto da universidade, né, mas no contexto da sociedade como um todo. E o professor John acompanhou um pouquinho, né, toda a luta dele para finalizar essa tese, assim, super relevante. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre duas situações. A primeira situação eu queria colocar era a seguinte, que de que forma a música baiana negra ela é ressignificada ou esvaziada por sujeitos da branquitude. Você acha que há uma ressignificação no consumo da branquitude, das músicas baianas, ou há um esvaziamento? E a segunda questão, ela está meio que ferida dentro desse mote, que em que medida a apropriação da música negra baiana por artistas brancos contribui para a manutenção ou ruptura das estruturas de poder racializadas. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque assim, o que a gente vê é muitos artistas brancos, né, se apropriando, né? Tem até uma discussão mais recente, né, que é da Cláudia Leite, né, que está, enfim, a todo momento, né, se apropriando de músicas, né, que fazem parte aí é, de um contexto, né, voltado para a matriz africana, enfim, de religiões, e ela muda o contexto ao bel prazer dela, achando, obviamente, que dentro de um contexto altamente comercial, né, para ela não sair, né, também desse circuito, né, musical, para se legitimar, né, enquanto cantora, né, que de certa forma está atuando nesse esquema musical. Eu queria saber contigo se há esvaziamento, se você acha que há o fortalecimento quando acontecem essas situações. Então, professor Frank, obrigado aí pela pergunta, um grande parceiro também, assim como a Leila aqui na universidade, né? Muitas situações de trocas aqui na sala dos professores, né? muitas reflexões nascem e morrem aqui também. Então, a Francis Line até já meio que a fala dela inicial aqui, ela meio que já respondeu um pouquinho do que você fala, Frank, que é essa questão mesmo de que os povos brancos, eles nos exploram por conveniência, né? Ou seja, até onde é conveniente, e aí, há essa aproximação. Então, isso acontece com as culturas, né? Que eu até discuto na tese também, que assim, todas as culturas negras nascem marginalizadas. Todas. Até que chega, né, uma pessoa branca e consegue potencializar dentro da sociedade, e aí ela fica amplamente aceita, né? A gente vê na história do samba, que foi assim, né? Por exemplo, a gente vê que o funk está passando por isso, né? Mesmo por muitos anos aí a gente já está vendo um movimento de criminalização, né, do funk. Então, assim, essa ideia de ressignificação e esvaziamento, eu acho que ela acontece de forma concomitante, né? A vitalidade, né, dos povos negros é absurda, né? Porque se vivêssemos num país em que a raça não fosse um determinante para muitas coisas, né, as pessoas negras que seriam ricas financeiramente, não as pessoas brancas, né? As grandes invenções vêm de pessoas negras,
E grandes invenções culturais, musicais também vêm, né, de pessoas negras. E aí, mais uma vez, esse esvaziamento, como você bem falou, vem dessa questão também, né, de como que há essa apropriação, né, de como pessoas brancas supostamente aliadas, elas adentram esse mundo, né, para capturar criatividade negra, entende? E depois lançar, né, sucessos. Tem uma história muito triste, gente, que acontecia em Salvador, na década de 1980, na época que não existia celular, né, redes sociais, tal. O que acontecia? Os blocos afro-negros de Salvador, eles promovem festivais de música para escolher a música do carnaval, tal, né? E o que acontecia? Pessoas brancas chegavam com gravadores nesses espaços, gravavam e aí como é que se diz? Cadastravam a música como se fosse deles. Como, né, as pessoas negras não fizeram isso, a questão dos direitos autorais, né, enfim, de ter essa preocupação de primeiro, né, cadastrar de forma legal, né, as pessoas brancas faziam isso, né, gravavam e diziam que as canções eram delas. Então, assim, esse roubo, né, não é só físico, né? Quando a gente pensa em colonização, a gente pensa em terra, né? A gente pensa em riquezas minerais, tal, mas assim, esse roubo intelectual, simbólico, né? Ele é muito forte. E a gente pode pensar também aqui, gente, de pessoas negras que foram obrigadas a ceder suas obras, entendeu? Para ter uma quantia em dinheiro, para sobreviver, e tiveram que largar, né? Que até hoje não são reconhecidos pelas suas obras. Eu sempre penso nisso, gente. De tipo assim, meu Deus, tem muitos sucessos que não são dessas pessoas e a gente nunca vai saber de quem é. Uma pessoa negra morreu sem ganhar os créditos disso. E a gente não sabe, né? Porque os brancos capturam, né? Porque é esse o movimento. Primeiro, marginalização, depois uma pessoa branca supostamente aliada reconhece, depois difusão. É esse, né, o trânsito. Que, enfim, que a base disso, né, mais uma vez, é essa questão da apropriação conveniente. Carnaval de Salvador, quem mais ganha dinheiro, né, são pessoas brancas, com matéria-prima criativa de pessoas negras, o batuque, né, esse batuque que vem dos terreiros, que a Cláudia Leite, né, renega em mencionar nomes santos, né, mas aceita o batuque que vem do terreiro, né? Ou seja, gente, o Abdias de Nascimento, ele fala, quem manteve, né, as culturas negras neste país foram os terreiros, a partir da oralidade. Por quê? Comida, né? Comida de santo, música, religiosidade, comportamento. O terreiro que foi o grande centro que conservou essas culturas ao longo do tempo. Então, assim, e aí isso é renegado, né? Preferem dizer que não assumem de onde vem, né? E lucram com isso, infelizmente. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Pode assim. Pronto, acho que o Rafa deu uma partidinha, não sei. Não estou vendo ele. Vocês estão vendo o Rafa aí? Sim, pode falar. Não, prof, pode falar, por aqui. Então, eu aqui atravessada, né? John, a sua fala, né? Eu tinha lido, se eu não me engano, eu li o seu projeto de pesquisa na época que você enviou para o comitê, né, lá da pesquisa em si, mas eu não tinha dimensão, né, do escopo do seu trabalho, né? Eu li um projeto só de pesquisa, né? Eu não li o trabalho final e fiquei como todo mundo ficou aqui, morrendo de vontade de ler, porque você fugiu, né, de uma escrita acadêmica. Então, a gente, e não, eu falo assim de maneira, porque nós somos mulheres, né? Tem mulheres aqui também.
as mulheres, elas são também atravessadas, né, por certos padrões, e a gente fica tentando também mudar os afetos, né? E na minha escrita também, quando eu fui trabalhar com a pesquisa, etc., eu queria escrever diferente. Mas a sua tese, né, na verdade, ela é um presente, né, para a nossa sociedade, ela é um presente para esse mundo mal, né, no qual a gente está inserido. E é como elas falaram mesmo, a gente tem que divulgar, sabe? A gente tem que... Começa por aqui, né, dentro do afroafetividade, por exemplo. Eu sou extremamente afetada, já comentei com vocês, em todos os encontros que a gente teve esse semestre, né, de alguma forma, alguma coisa foi mudando dentro de mim. Então, e aí você falou da questão da psicanálise, né? O afeto, né? Afetos, o que está no inconsciente aí, né? Que perpetua, né, as questões. E como a gente tem que reconhecer, né? Como é difícil reconhecer, né, John? Cara, eu sou essa mulher branca, né, que representa essa branquitude, que tem no inconsciente esses e esses sentimentos. Né? Isso não, como é difícil para vocês, é difícil para mim também. Mas é importante eu me expor a isso. Né? É muito importante. Porque senão nem eu mudo e nem eu também ajudo outras pessoas a mudarem. Ou na sala de aula, né, John? A gente também começa a reverberar isso, né? A colocar isso para fora de alguma forma, porque a gente traz para a consciência, né? Opa! Então, cara, quando você fala do lance da academia, né, de que quando você fala que os corpos brancos, a branquitude, né, tem no seu inconsciente ferir os corpos negros, isso é muito forte, é muito, como é que eu vou dizer, muito internalizado, sabe? Na sociedade, né? Vai, assim, se expande para além do próprio sistema, né? Capitalista, que também coloca, né? As pessoas negras num certo local, assim, sabe? Minha cabeça fervilhando aqui de coisas, né? Fiz um monte de anotações com relação a isso. Enfim, John, eu queria agradecer muito, porque você me tirou desse lugar cômodo, você me incomodou, você me afetou, entendeu? E eu acho que o papel da afetividade, né, tem a ver com sentimento, mas tem a ver também, né? Olha, eu vou te afetar, eu vou tirar desse lugar aí de prazer, né? Desse lugar de prazer, né? De desejo, assim, que você está aí, ó, né? Consciente, que às vezes não para pensar por que você está agindo assim. Agradeço muito, muito feliz, né? Que lindo, lado A, lado B, né? Nossa, achei muito original, sabe? De uma riqueza assim fantástica. Eu quero ler. Só sei que eu quero ler. E obrigada, Rafael e o pessoal que está aqui. Não sei, Rafa, mas assim, eu senti que esse semestre a fala do John deu meio que uma amarrada, né? Em todas as falas que a gente tem. Né? Eu estava aqui lembrando da Josina, estava lembrando do Josué, né? Daquela moça que falou sobre empreendedorismo. Não, assim, uma arrematada, né? A sua fala. Então, muito feliz de estar nesse grupo, primeiro, né? Em primeiro lugar, eu me sinto muito feliz por isso, porque eu sou professora, né? Então, eu também contribuo para a formação de outras pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Né? E é essa responsabilidade que eu tenho com relação a esse grupo, entendeu? Né? Que é cheio, permeado por afetos. Né? Um beijo. Obrigado, Eva, obrigado pelas palavras. É verdade, né? Você foi uma das primeiras a ler os meus escritos e não nada amadurecidos.
Eu criei esse projeto. Eu inconscientemente, eu não estou querendo me livrar, viu, gente? Mas a gente desceu a ripa, não foi, John? Foi. E com razão, porque assim, imagina, gente, eu sou economista, tá? E eu dei uma virada, entendeu? Assim, sem base alguma, eu tive que estudar tudo de forma autônoma, sem aulas, assim, né? Meu orientador não é do campo, meu orientador também é economista. Quando eu mudei de tema, ele falou: olha, não posso te ajudar, né, no que você quer, mas posso seguir aqui como, digamos que um orientador que está assim, vendo pelo menos a forma tal. Então, quando eu criei esse projeto de pesquisa que a Lila falou, que ela me avaliava, foi um teste para saber o que, é que eu queria. Então, assim, era um projeto muito sem rumo, gente. Muito sem rumo, que eu estava assim, olha, pincelando as coisas, sabe? Era um projeto que eu queria analisar as canções de samba reggae da Bahia e eu encontrava temas e tal. Então, assim, tanto que, assim, pouco daquele projeto está na tese, pouquíssimo. Porque aí, a partir daí, entendeu? Que eu fui amadurecendo academicamente também, né? O que eu queria. E aí, as literaturas negras me ajudaram muito, entende? Naquela época ainda não tinha tanto. Então, a filosofia, a psicanálise chegou na minha vida por meio dessas autorias e também causou muita coisa assim na minha mente. E, mais uma vez, estudar psicanálise sozinho, estudar filosofia sozinho, entendeu? Então, assim, muito temeroso, muito com medo, entendeu? Mas depois eu perdi o medo, sabe? Disse, eu estou encontrando sentido, vamos ver o que é que vai sair disso e deu certo, sabe? Deu muito certo. E, por exemplo, eu não consigo mais olhar o mundo sem a esfera da afetividade, por exemplo. Não olho o mundo mais de uma outra forma. Qualquer pesquisa, de qualquer natureza, de qualquer área, tem afeto no meio. Quais são esses afetos? É isso que... isso é bom e ruim, porque assim, aí eu fico... A mente não para, né? Porque fica analisando o tempo inteiro tudo, assim. Mas é isso. E nessa questão da forma de escrita, tal, né? Aconteceu um fato muito curioso, enquanto eu estava pedindo para vocês. Meu psicólogo é de Aracaju. Eu faço terapia online com ele. E ele me falou o seguinte: John, eu tenho uma paciente que comentou sobre a sua tese. Como assim? Aí ele falou, não pode dizer, questão ética, né? Quem é a pessoa tal. Mas ele falou: John, sua tese foi alvo de discussão em aula de mestrado e doutorado da Sociologia da UFES, da Federal do Sergipe. Na universidade que eu me formei, em economia, né? Não tinha ligação nenhuma com Sociologia na época tal. Então, aí discutiram seu trabalho como uma nova forma de escrever na academia. Esse caraca, que massa! Como também as coisas vão né, voando assim. Não sei como foi parar lá essa tese. Não sei, assim, sinceramente. Mas a intenção, gente, desse trabalho foi essa, tá? Entender inicialmente uma produção de espaço urbano que acontece no meio dos afetos, né? O espaço urbano, as desigualdades expostas materialmente, também tem afeto inserido nessa construção de cidade, tá? Mas acabou que no frigir dos ovos foi uma tese para pensar de como ser e existir no mundo, sabe? E é isso, de como afetar-se, né? E como afetar e ser afetado, né? Por esses meio mundo, né? De afetos, categorias que nos atravessam. Queria agradecer, tá? Mais uma vez, o convite. Foi muito legal estar aqui discutindo com vocês. Tá? E, enfim, eu vou tentar agora no segundo semestre ser assíduo. Não consegui assistir e participar de nenhum evento, mas estou organizando minha vida para próximo semestre atender aos meus gostos e vontades. Esse semestre foi muita vontade dos outros, mas o próximo semestre eu espero estar mais presente aqui com vocês, tá? Obrigado. Show de bola, professor. Só lembrar que
A gente também tem a nossa página no YouTube, né? Todos os nossos encontros ficam salvos ali. Então, a gente já tem fala sobre Fanon. Marcelo, ele fala para a gente, as primeiras temporadas nossas, sobre Franz Fanon, sobre a obra, né, de Franz Fanon. Então, eu agradeço demais a sua participação, eu agradeço demais a participação de cada um de vocês. O Afroafetividade volta no segundo semestre com as nossas palestras, nossas aulas abertas. A gente vai colocar para vocês no grupo, como o senhor já está, Frank, professor, se o senhor quiser participar, a gente está aberto para a participação do senhor e a participação de qualquer um ali, para a gente colocar nesse calendário, né? Colocar no calendário para vocês saberem quais são os dias, tudo ali, se preparar aos sábados. Beleza, gente? Agradeço demais. John, fantástico, como a professora Leila disse, amarrou todos os nossos encontros ali durante esse semestre. A gente fica por aqui. Cada um de vocês, forte abraço. Fiquem com Deus. Excelente sábado. Vamos lá, continuar afetando as pessoas, né? A gente está sempre afetando o mundo. Bora lá. Abração, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Maravilha, gente. Bora. Tchau. Tchau para todos.